E aí, galera da turma Humanas na Veia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jimmy de redação. Estamos passando por um momento difícil na nossa sociedade, estamos um pouco distantes, mas utilizamos as plataformas, a tecnologia ao nosso favor e estamos juntos nessa para te fazer passar no vestibular, realizar o teu sonho, tudo bem? Lembra que na última aula, ainda presencial, nós iniciamos o processo de tópico frasal, visualizamos o que é um tópico frasal e eu estou aqui para te relembrar um pouco sobre isso. Tópico frasal, lembra, é a ideia central do parágrafo, a ideia núcleo, tá bom? É uma forma perfeita que o autor tem para organizar a sua produção textual. No teu caso, o texto dissertativo argumentativo. Então, a aula vai consistir de algumas etapas. Aqui nós temos definições, aqui nós temos exemplos de tópicos frasais, tá? Modelos, e aqui a parte final. Além disso, tem um material super bacana que vai ser projetado daqui a pouco para você acompanhar os parágrafos e poder perceber como é que esses tópicos frasais podem ser construídos, tá bom? Hoje nós trouxemos exemplos totalmente diferentes daqueles iniciados na última aula presencial, certo? Então olha só, o tópico frasal é uma ideia ou um argumento central do parágrafo. Todo parágrafo, independente se introdução, desenvolvimento ou conclusão, deve ter um tópico frasal muito bem construído, muito bem definido, claro, para que o leitor possa ter uma ideia daquilo que irá se ramificar dessa ideia central, ou seja, eu estou falando das ideias secundárias. Então, o tópico frasal é uma forma bastante útil do redator, no caso você, organizar a sua produção textual parágrafo por parágrafo, tá? Olha só, é uma frase núcleo, representa a síntese do parágrafo. Então, quando nós perguntarmos qual é o tópico frasal da sua conclusão, nós estamos querendo saber o quê? Qual é a ideia central, qual é a síntese, o que representa ali enquanto ideia o teu parágrafo, tá bom? E para finalizar essa parte aqui de conceituação, ele pode gerar um aprofundamento, um detalhamento, uma pormenorização do teu parágrafo. Por quê? Acompanha comigo. Se o tópico frasal é a ideia central, logo, eu não vou ter somente essa ideia no parágrafo, obviamente. Ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser estruturado. E para isso, outras ideias irão surgir a partir dessa ideia principal. Essas ideias eu chamo de ideias o quê? Secundárias, certo? Na aula presencial, a primeira da turma do Humanas na Veia, você acompanhou comigo alguns modelos de tópico frasal. Hoje eu trago outros para ampliar o teu estudo e te dar ainda mais possibilidades para construir aquele texto dissertativo argumentativo nota 10. Olha só, nós temos o tópico frasal por comparação, o tópico frasal por definição, por enumeração, por contraste e ainda por causa e efeito, sendo que esse aqui é bastante utilizado nas redações dissertativas argumentativas. Na verdade, todos eles têm o seu valor, mas nós observamos que mais comumente é utilizado o tópico frasal por causa e efeito, tá? Então, olha só, o tópico frasal por comparação é aquele que alguns elementos vão ser comparados, tá bom? O tópico frasal por definição, eu vou trazer um conceito acerca daquela ideia que será defendida durante todo o meu texto. O tópico frasal por enumeração vai pormenorizar, vai trazer exemplificações, vai trazer situações que podem contextualizar ainda mais o meu parágrafo. Nós temos o por contraste, que é muito bacana, porque traz uma visão ampla acerca do posicionamento do autor em relação ao tema que está sendo trabalhado, tá? Isso mostra um senso crítico ainda maior, porque ele é um pouco mais amplo. Ele quando é utilizado bem, ele não demonstra conhecimento apenas de um viés, mas sim de dois ou mais. E para finalizar, causa e efeito. Quando nós temos problemas, todo problema tem uma causa, todo problema vai apresentar suas consequências, suas implicações. A isso nós chamamos de efeitos, tá? Então, a partir de agora, você vai acompanhar comigo aí na tela alguns exemplos de parágrafos, tá? E
clara definição de cada tópico frasal aqui elencado, tá certo? Então, olha só, o primeiro exemplo traz o seguinte parágrafo, acompanha comigo aí. A legalização da eutanásia é tema de debate em vários estados americanos e em outros países do mundo. No Brasil, o Código de Ética Médica, em seu artigo 66, proíbe utilizar, em qualquer caso, meios destinados a abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu responsável legal. Mas há quem admita, como a psiquiatra paulista Carmita Abdo, que a vida só vale se existir dignidade. Viver como um amontoado de órgãos não é vida, tá? Então, observe que aqui nós temos um tópico frasal que inicia o parágrafo, tá? Aí você me pergunta, professor Jimmy, tópico frasal só pode iniciar o parágrafo? Não, ele pode também finalizar. Nesse modelo aqui, nós temos um tópico frasal que inicia o parágrafo e a partir disso há toda uma construção, visto que ele é a ideia central da estrutura, tá bom? Observa a imagem a seguir. Olha só quem é o tópico frasal. A legalização da eutanásia é tema de debate em vários estados americanos e em outros países do mundo. Observa que foi utilizado o verbo ser. Quando eu digo assim, a legalização da eutanásia o verbo ser foi utilizado e geralmente ele é utilizado para definições, tá? Para conceituações, perdão. Então, o tópico frasal aqui, qual é? A legalização da eutanásia é tema de debate em vários estados americanos e em outros países do mundo. Perceba que ele finaliza com a expressão em outros países do mundo. Fica um pouco vago, não fica? Ficaria se depois não viesse a especificação de qual país iremos retratar a partir de então. No caso, no Brasil. E aí ele vai elencar, ele fala do Código de Ética, ele fala do artigo 66, o que reza esse artigo 66, tá bom? Então aqui a gente observa o tópico frasal iniciando o parágrafo e ele sendo feito por definição através do verbo ser, tá? No próximo slide, nós temos aqui um parágrafo bem interessante, bem diferente, que vai falar um pouco dos esquimós. Olha como ele é legal. Os esquimós têm diversos nomes para indicar a neve. Para eles, cada tipo de neve é uma coisa diferente de outro tipo. Para os povos da floresta, cada mato tem um nome específico. Os habitantes dos desertos têm nomes diferentes para dizer areia, conforme as características específicas que ela apresenta. Para conviver com seu meio ambiente, cada povo desenvolve sua cultura com palavras distintas para diferenciar as sutilezas do seu mundo. Quanto mais palavras distinguindo as coisas que as rodeiam, mais rica é a cultura de uma população. Então aqui a gente percebe a tentativa de ligar a questão da língua com sua riqueza e a cultura, ou seja, está ligados, né? Elas estão ligadas entre si. E isso é demonstrado através da exemplificação, não é? Por exemplo, a palavra areia, ela pode ser utilizada em vários contextos diferentes, dependendo da língua. A questão da floresta. Então, o parágrafo é muito bem construído porque ele é rico em exemplificações e faz essa comparação perfeita, essa ligação perfeita entre língua e a questão cultural. Mas aí você me pergunta, onde está o tópico frasal? Perceba na próxima imagem que o tópico frasal, ele encerra o parágrafo. E aí a gente quebra aquele paradigma, aquele tabu de que tópico frasal apenas é utilizado para o início da construção textual. Na verdade, geralmente o é, mas às vezes pode ser utilizado dessa forma aqui, sem problema algum. Então, o tópico frasal está aqui, ó. Quanto mais palavras distinguindo as coisas que as rodeiam, mais rica é a cultura de uma população. E isso só demonstra, fazendo aqui um comentário, o quanto a nossa língua portuguesa é rica. Porque para uma mesma circunstância, para o mesmo objeto, nós temos inúmeras palavras, ou a mesma palavra representando vários significados, sendo polissêmica, não é? Então, isso demonstra a riqueza de um povo, a cultura de um povo. E cá entre nós, a nossa língua, ela é bastante rica, ela é bastante complexa no sentido do emaranhado de situações que ela pode nos oferecer, tá bom?
Então, tópico frasal, encerrando a construção de um parágrafo. Então, a partir daqui, nós vamos ver esses modelos aqui, tá? Como é que eu posso construir um tópico frasal? A partir de uma comparação, tá? Quando eu comparo culturas diferentes, situações diferentes, tá? Quando é que eu posso fazer um tópico frasal por definição, utilizando o verbo ser, trazendo uma definição, uma conceituação bastante clara acerca daquele tema que está sendo trabalhado, a questão da enumeração, que deixa o parágrafo bem rico por conta dos inúmeros exemplos, das ilustrações que irá trazer. O tópico frasal por contraste, lembra? Aquela visão mais ampla, aquele poder crítico, aquele senso crítico mais aprofundado. Por quê? Porque analisa uma determinada problemática, uma determinada contextualização a partir de vários ângulos, a partir de vários pontos de vista e para finalizar a questão da causa e do efeito. E eu tenho ali o problema no cerne da questão. Todo problema tem uma causa, todo problema tem um efeito, tá? Então, o primeiro tipo de tópico frasal que nós vamos ver é o tópico frasal por comparação. Acompanha aí, tá? A indústria do petróleo estruturou e revolucionou a economia global no século passado. Foi uma bênção econômica para os países que dispunham desse recurso natural em abundância, um motor de crescimento. Junto com ela, contudo, vieram efeitos perversos. Alimentou regimes autocráticos e corruptos, inviabilizou democracias e criou fatores de permanente instabilidade. Produziu degradação ambiental por meio da emissão de carbono, protagonizando a mudança climática. Em ambos os vetores, conduziu a uma maciça violação dos direitos humanos, em especial das populações mais miseráveis. De bênção, transformou-se em maldição. Então, após a leitura desse parágrafo, nós conseguimos perceber que o tópico frasal introduz esse parágrafo por comparação. Então, o parágrafo ele é todo feito nessa estrutura comparativa. E o tópico frasal, ele faz essa introdução. Ele apresenta a ideia de que vai haver uma comparação. Acompanha na imagem. A indústria do petróleo estruturou e revolucionou a economia global no século passado, tá? E aí você me pergunta, onde está, de fato, a comparação? A partir dos dois pontos. Observa, alimentou regimes autocráticos e corruptos, inviabilizou democracias e criou fatores de permanente instabilidade. Ponto 1. Olha o segundo ponto. Produziu degradação ambiental por meio da emissão de carbono, protagonizando a mudança climática. Então aqui eu tenho duas situações, tá certo? E observa como essas duas irão desaguar num ponto comum. Em ambos os vetores, tá? Então, aqui foi exemplificado, foi esmiuçado esses vetores. E para finalizar, houve aqui uma retomada, tá? Então, foi usado elementos anafóricos. Em ambos os vetores, conduziu a uma maciça violação dos direitos humanos, em especial de quem? Infelizmente, daquela população menos abastada, que foi intitulada aqui de populações mais miseráveis, tá? Aqui nós temos um termo bastante forte, duro, porém um termo real, tá certo? E aí ele fez aquele joguinho, aquela frase de efeito para finalizar o parágrafo. De bênção, acabou se transformando em quê? Em maldição, tranquilo? Então aqui você observa claramente o efeito comparativo desse tópico frasal. Então, fica ligado aí. Primeiro modelo de tópico frasal de hoje, por comparação. Então, galerinha, a gente finaliza a primeira parte do vídeo aqui. É um tempo para você se levantar, dar aquela espreguiçada, beber uma água, fazer um lanche. E daqui a pouco a gente volta com a parte 2 do vídeo sobre tópico frasal e suas técnicas de fundamentação. Até lá!